A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 8, do versículo 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis entre vós sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes um coração endurecido, tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Ontem nós refletíamos sobre aquela discussão dos fariseus com Jesus. Eles provocaram Jesus para fazer milagre. Eles já conheciam os milagres de Jesus, mas eles queriam cada vez mais provocar, porque eles não aceitavam a divindade em Jesus. Jesus não era Deus para eles. Então eles queriam cada vez mais puxar essa filiação divina, né, de Jesus com Deus. Pois bem, agora Jesus, o que fez? Se retirou num barco para o outro lado, foi buscar outras pessoas, né, que estavam mais abertas, principalmente aqueles que não eram grupos religiosos pagãos. Aí agora, no caminho, no barco, os apóstolos se lembraram que tinham se esquecido dos pães, não tinha comer no barco. Então Jesus usa uma advertência, chama a atenção deles e também ainda agora vai dar uma lição. Vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Toda vida que eu vi isto, eu sempre me perguntava: que fermento é esse? Não é? Porque nós sabemos o que é o fermento na massa do pão, na padaria, né? É para levedar toda a massa. Você põe pouco fermento e, no entanto, a massa toda fica levedada. Pois bem, quem amassa hoje em dia na sociedade? São as populações, são as pessoas que se deixam influenciar pelo fermento dos artistas. Olha, nós vamos ter um carnaval agora, estamos tendo, são caríssimos os contratos, né? Mas de qualquer maneira movimenta, só aqui em Natal, 184 milhões nos 3 dias. E no Rio Grande do Norte, nós temos uma movimentação estimada de 455 milhões. Portanto, um estado que não tem como pagar as coisas, mas há dinheiro, não é? Para movimentar. É claro que aqui também tem lucro, é uma coisa boa também, e o dinheiro circulando, é claro, mas atenção, Jesus não esquece o fermento dos que se vangloriam, dos que se aproveitam dessas ocasiões. Aí Jesus até lembrou: vocês não viram que eu multipliquei pães? Quantos cestos recolheram? Vocês não estão recordando, não? Ave Maria, vocês ficam ainda discutindo essas coisas. Vocês parecem que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Pois bem, veja os sinais. O sinal de Deus continua. Sabe o que é o fermento aqui na Bíblia? O fermento na Bíblia é a corrupção,
a soberba e a hipocrisia que dominam os adversários de Jesus. O convite a ter cuidado com o fermento que Jesus falou é um convite a evitar o seu modo de pensar, suas concepções religiosas e políticas. Olha aqui na Bíblia, viu? Já está chamando a atenção para esse ponto da corrupção. E o que é que diz São Paulo? Diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, aliás, no capítulo 5, do versículo 6 ao 8, diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Portanto, purifiquem-se do velho fermento para serem massa nova, já que vocês são sem fermento. De fato, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Portanto, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Eu nunca vi um texto tão bom para se brincar o carnaval, não é? Agora, depois de tudo, venham para a quarta-feira de cinzas, pelo amor de Deus. Não se esqueçam de se purificar. A missa às 5h30, lá na igreja da Casa da Criança, mas também vocês têm todas as igrejas da nossa arquidiocese e do Brasil. E agora rezemos: ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 8, do versículo 14 a 21. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.